Oi, pessoal. Na aula de hoje eu vou falar um pouquinho para você sobre reações químicas, que é um tema bastante abordado, né, que a gente vai abordar aí ao longo do ensino médio. O que é uma reação química? Reação química é qualquer fenômeno onde ocorre um rearranjo dos átomos formando novas substâncias. Então, você mistura duas substâncias, o que acontece? Os átomos dessas substâncias vão se rearranjar, né? O átomo não se perde nem se cria, ele se rearranja, faz ligações diferentes e formam novas substâncias. Isso aqui é o conceito de reação química. Na química, a gente usa as equações químicas para demonstrar uma reação química, né? Para ficar didaticamente mais fácil. Então, a gente usa o esquema de equação química. Vocês já devem ter visto aí em algum momento, com certeza. A equação química era dada sempre dessa maneira. Eu tenho uma seta, tudo que tem antes dessa seta, a seta é como se ela identificasse a reação química. Tudo que vem antes dessa seta, a gente determina que são os reagentes. Posso ter reação química com um reagente, com dois, com três, com inúmeros reagentes. Tudo que eu tenho depois da seta são os meus produtos, ou seja, é o que está sendo produzido. No exemplo aqui, eu tenho uma substância A, que eu coloquei junto com a substância B, eles fazem uma reação química e dão origem a dois produtos, C e D. Isso é um exemplo, não necessariamente que toda reação química, toda equação vai ter dois reagentes e dois produtos. Eu posso ter um reagente e 3 produtos, posso ter 2 reagentes e 10 produtos, isso depende das substâncias químicas que estão reagindo. As reações químicas são classificadas de 5 maneiras. Eu vou falar mais detalhadamente de 4 delas aqui para vocês. A quinta nós vamos deixar para um outro momento. As reações químicas podem ser classificadas de acordo com o que está ocorrendo nessa reação. São 4 classificações que a gente vai ver hoje. Pode ser classificada em reação de síntese ou adição, reação de análise ou decomposição, reação de simples troca e reação de dupla troca. Eu vou explicar bem resumidamente como que você faz para olhar uma equação química e determinar que tipo de reação que está acontecendo ali. A primeira que a gente vai falar é a de síntese ou adição. Como o nome diz, sintetizar, adicionar, é você juntar, né? Somar, juntar mais de uma coisa, de 2 ou mais coisas em uma só. Então, as reações que são classificadas como síntese ou adição, quando você olha para a equação química aqui, você vai ver sempre mais de um reagente, 2, 3 ou até mais, que estão se unindo ou estão se adicionando, né? Estão se sintetizando em um só. Então, toda reação, você olhou para ela aqui, eu tenho aqui 2 reagentes dando origem a um produto, não é? Tudo que tem antes da seta é reagente, tudo que tem depois da seta é produto. Então, eu tenho aqui 2 reagentes dando origem a um produto. Então, quer dizer que é uma reação de síntese ou adição. Eu estou adicionando, eu peguei o magnésio e o oxigênio e adicionei, juntei, né? E fiz um composto só. Aqui eu coloquei outro exemplo, ó. 2H2 mais O2 são também 2 reagentes dando origem a um produto, né? A uma equação da formação da molécula de água, né? 2 moléculas de H2 com uma molécula de O2 dando origem a 2 moléculas de H2O. Tem 2 formando 1, então está sendo adicionado, está sendo juntado, ok? Só para lembrar aqui, para quem ainda não está muito acostumado com as equações, esse número que vem antes do elemento químico é o índice, indica quantas moléculas da substância. No caso aqui eu tenho 2 mols de magnésio. Aqui o oxigênio. Essa letra que vem normalmente entre parênteses embaixo aqui é o estado físico da matéria. São 3 estados, sólido, líquido e gasoso. Então aqui, ó, o magnésio, eu tenho aqui entre parênteses a letra S, quer dizer que esse elemento químico nessa equação foi colocado na forma sólida. Aqui o oxigênio, eu tenho G de gasoso, quer dizer que essa substância, quando eu fui adicionar para fazer essa reação química, eu coloquei ela em forma gasosa. Às vezes, aqui no segundo exemplo eu nem especifiquei, tá? Aqui eu tô mostrando para vocês só para vocês estarem bem inteirados de olhar uma equação química e identificar o que cada coisinha quer dizer para você. Então, são 2 exemplos de síntese ou adição. O outro exemplo, análise ou decomposição. Outra classificação. Ela é o oposto da anterior.
Se aqui eu estava adicionando duas substâncias formando só uma, na análise ou decomposição, decompor, né, você separar. Eu tenho que você decompõe em dois ou mais, né? Uma substância, uma substância química qualquer, que vai estar sendo decomposta em duas ou mais substâncias. Então, uma é o oposto da outra. Você viu que eu tenho uma substância que está dividindo, análise ou decomposição. Eu tenho mais de uma que está juntando em uma só, síntese ou adição, ok? A análise ou a decomposição ainda tem uma reclassificação, que são essas três aqui. Ela pode ser classificada tanto quanto como eletrólise, fotólise e pirólise. Como que vocês vão saber quando que é cada uma? A eletrólise, a gente fala que é quando a reação química, ou seja, a decomposição, ocorreu com a presença de corrente elétrica. Eu tenho um sistema, eu coloquei as substâncias químicas lá, houve uma passagem de uma corrente elétrica para haver a reação química, para haver a decomposição. Então, ela é chamada de eletrólise, para lembrar eletricidade, né? Então, passagem de corrente elétrica. A fotólise é quando a decomposição acontece com a presença de luz. Eu tenho que oferecer luz para aquela reação química acontecer. Foto vem de fóton, né? De luminosidade. E por último, pirólise é quando a decomposição ocorre quando há fornecimento de calor ou fogo. Então, aquela reação química que você coloca as substâncias, você tem que promover um aquecimento das substâncias para depois essa reação acontecer, ok? Os outros dois tipos de classificação das reações químicas, como eu já tinha falado no início do vídeo, é a de simples troca e dupla troca. Pelo nome, a gente já dá para identificar que vai haver uma troca. Nos outros, houve quebra, né, de um composto se quebrou em dois, ou dois compostos se juntaram em um só. Aqui, como o nome diz, vai haver troca. As reações químicas de simples troca ocorrem uma troca unitária. Um elemento químico vai sair de um lugar e ser trocado para outro. Olhando aqui, acho que pode dar um pouquinho de reflexo aqui, eu tenho zinco mais 2HCl, dando origem a zinco, Cl mais H. Olha o que aconteceu. Aqui na primeira equação, o que estava ligado no cloro? Não era o H? Aqui, já na segunda equação, o que aconteceu? O que está ligado no cloro? Não é o zinco? O que aconteceu? Ó, esse zinco que estava sozinho veio aqui e se ligou com o cloro. Esse hidrogênio que estava junto com o cloro ficou sozinho. O que aconteceu? Uma troca de um elemento químico, né? Um foi trocado por outro. Ao invés daqui, que era HCl, ficou ZnCl e o H que estava aqui junto ficou sozinho. Então, essa é uma reação de simples troca. Houve uma única troca, né? Um elemento trocou de lugar com o outro. Já na equação de dupla troca, existe um rearranjo dos átomos onde há duplas trocas. Existem mais de uma troca. Não é simplesmente um elemento trocou de lugar com o outro, não. Vamos analisar esse aqui, ó. HCl somou com NaOH, dando origem a NaCl mais H2O. Então, o que aconteceu aqui, ó? O Cl se ligou com o Na, ó, esses dois aqui se ligaram, e o H veio e se ligou com OH, dando origem a H2O, né? Um H aqui, mais um H aqui, dois Hs e o O. Então, houve esses dois elementos químicos saíram desse composto, se juntaram e o que sobrou se juntaram também. Ou seja, foi uma dupla troca. Próximo exemplo, ó. FeS mais 2HCl, dando origem a FeCl2H2S. Então, o que aconteceu? Ó? O H e o S, olha aqui o que aconteceu. O H e o S não se juntou? É só vocês analisando de um lado para o outro da equação. Ó. Aqui não ficou H2S, ó. O H se juntou com o S e o Cl se juntou com o FeCl, ok? Então essa é uma equação onde que todos os elementos se rearranjaram, né? É uma equação de dupla troca. Eu vou passar umas atividades para vocês no grupo, para vocês fazerem classificações de equações químicas. Bons estudos!